2023 tem sido um ano desafiador para todos os produtores rurais, seja dentro da área de pecuária ou agricultura. Isso tem sido uma constante. Ainda há muita soja, por exemplo, para comercialização em todo o Brasil, que está ali estimado entre 40 até 43 milhões de toneladas de soja ainda a serem negociadas. Milho, a colheita vai andando, o Mato Grosso está muito próximo a fazer a sua colheita, e tudo isso num ambiente em que tem que se pensar a nova safra. E é uma nova safra que vem diferente, porque a Argentina pode produzir muito, Rio Grande do Sul também, o El Niño é muito favorável ao sul do Brasil e à Argentina. Pensando nisso, o produtor rural precisa ter ferramentas de proteção. E para falar a respeito disso, nós vamos conversar ao vivo aqui nos nossos estúdios no Agricultura BR com Jean Carlos da Silva Américo, analista de economia da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul. Jean, obrigado pela sua participação. É um desafio para esse produtor, para esse agricultor. Como que as ferramentas que estão disponíveis hoje para esse agricultor estão sendo utilizadas? Como proteger a rentabilidade da safra? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos, boa tarde ao produtor rural que nos assiste. A gente observa um crescimento significativo, né, na produção de commodities agrícolas aqui no nosso estado e também nível Brasil, e a gente vê a importância de uma gestão de risco, né, para o produtor rural, porque nós estamos acompanhando um pressionamento dos preços e a importância que o produtor rural ele tem de segurar aí a tua rentabilidade, né? Então há alguns mecanismos para que ele possa, né, gerenciar todos esses momentos que se encontram agora de uma produção significativa, porém, contraponto, um pressionamento dos preços e um impacto na rentabilidade do produtor rural. Hoje, dentro dessas ferramentas, né, o produtor, ele, pensando já desde o começo, na tomada de recursos financeiros, nós tivemos o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da Campanha Nova, final do mês de julho. Desde o começo do ano, o barter vinha sendo muito positivo frente aos insumos que ele precisa adquirir. Entretanto, quanto mais perto da safra você fica, né, essa relação piora, né? Os adubos, inclusive, tiveram algum aumento no mês de julho e continua sendo favorável ao comprador. Como que ele pode reduzir esses custos aí, pensando também no risco de produção, principalmente risco de renda? Perfeito. O que a gente precisa observar, assim, nós tivemos no Plano Safra agora, né, a questão do crédito rural e, em contraponto, a questão do seguro rural, que é muito importante para o produtor, né, principalmente em épocas de quebra de safra, questão de intempéries climáticas, fatores de muita chuva. Então é importante que o produtor rural tenha aí acesso ao crédito, o seguro rural, né, que é importante para o produtor, mas nos momentos agora que nós temos a questão do barter é fundamental para o produtor. É uma alternativa que o produtor tem, né, para estar acionando aí essa ferramenta e para que ele consiga ter acesso a todos os insumos fazendo uma troca. E aí ele consegue eliminar essa questão do preço, né, essa volatilidade dos preços. Então, a importância dessa atribuição da atuação no barter para o produtor rural, que não é muito conhecido, né? Não são todos os produtores que utilizam essa ferramenta. Então, tem várias cooperativas, trades que faz todo esse processo para que o produtor rural, né, tenha aí uma facilidade, uma oportunidade, né, para que não haja essa volatilidade tanto do preço dos insumos, quanto na sua comercialização do produto após a sua produção e colheita. No mecanismo financeiro, Jean, nós temos visto um produtor rural que poderia ter feito, pensando na safra que já passou, poderia ter feito negócios bem melhores, quando ele tinha o preço, no final do ano passado, começo deste ano, algumas janelas, preço aqui para a soja no Mato Grosso do Sul bem mais elevados, R$30 a mais na saca, e ele resolveu esperar um pouco mais, aguardando, tinha até gente falando que ia chegar a R$200 a saca, e que para a área de econômica não se acreditava muito por conta do volume de produção, né? Mas de qualquer maneira ele acreditou nisso, esperou um pouco mais, aí teve que vender mais baixo, está vendendo, mas ainda há janelas de comercialização. Tendo visto essa experiência, né, e pensando que tem uma safra tão cheia quanto essa na próxima, e uma Argentina produzindo, os Estados Unidos, se quebrar, ainda vão produzir uns 110 milhões de toneladas, 109, se quebrar muito, nós temos um volume bastante grande de oferta para a próxima campanha. Como travar preços, como comercializar a nova safra? Então, a gente consegue observar a questão assim, da safra passada, nós tivemos quebra de safra. E aí o preço foi nas alturas, aí por volta de 180, 190 reais a saca, né?
e aí a gente observa que uma falta de oferta no mercado fez com que o preço aumentasse. Diferentemente nessa safra agora que nós tivemos, por mais que teve quebra na Argentina, mas a produção, a superprodução do Brasil, e agora a gente consegue observar a produção dos Estados Unidos significativamente, né? Isso o preço, né, foi pressionado, e aí o produtor rural precisa manter a sua rentabilidade. E aí existem outras operações, como a própria operação de hedge, né, onde o produtor rural ele consegue ali padronizar o preço, né, para que determinado momento onde que ele vai colher, ele consegue comercializar naquele preço. Tanto a compra do insumo, né, com preço padronizado, o preço fixo, né, como a sua operação na hora da colheita e a entrega do teu produto. Muito bem, Jean, para encerrarmos aqui a nossa conversa, como que a área econômica da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, e é importante lembrar, né, nós estamos falando com o Jean, que é aqui da FamaSul, mas o que ele está falando serve para produtor de qualquer lugar do país, inclusive no Paraguai, o pessoal que está nos acompanhando, a história é mais ou menos a mesma, não muda muita coisa não, né? É a mesma coisa. Quais são as orientações que a equipe econômica está dando para esse agricultor para não passar uma pressão como já está ocorrendo, principalmente em relação ao milho, mas também em parte com soja também? É interessante observar a questão dos custos de produção, né? O produtor rural ele precisa ter essa gestão, ele precisa entender qual o custo de produção. A partir desse entendimento e esse levantamento, qual o custo de produção, ele tem alguns mecanismos para que ele consiga saciar pelo menos esse custo, como a operação de barter, né? Então ali é por volta de 30% a 40%, por volta de 30% o produtor rural tem os seus custos com base no que é comercializado. Então ele faz esse tipo de operação, pelo menos para ele não ter prejuízo. E o restante da sua safra, da sua lavoura, ele pode comercializar para ter uma rentabilidade melhor quando for, de fato, colhido, né, e comercializado esse produto lá na frente, no momento correto.